Depois de ser anunciado como ministro, o ex-presidente Lula voltou hoje de Brasília e foi direto para o Instituto Lula, aqui em São Paulo. A repórter Carla Rodeiro está lá em frente ao Instituto e tem outras informações ao vivo. Olá, Carla. Olha, o ex-presidente, ele veio direto do aeroporto aqui para o Instituto Lula. Ele chegou pouco depois das 4 da tarde e desde então está reunido com a diretoria do Instituto Lula. Aqui fora, muitos jornalistas permanecem na expectativa de que o novo ministro fale com a imprensa. A posse de Lula como ministro-chefe da Casa Civil deve acontecer na terça-feira. Mas antes disso, na sexta, no dia 18, ele deve participar das manifestações marcadas para acontecer, manifestações em apoio ao governo, que devem acontecer na Avenida Paulista a partir das 4 da tarde. Bem, e depois, hoje, do encontro com a presidente Dilma, Lula telefonou para o vice-presidente Michel Temer e o encontro teria sido marcado para a semana que vem. Havia a expectativa de que os dois pudessem se encontrar, a expectativa entre os jornalistas aqui, de que os dois pudessem se encontrar hoje em São Paulo, uma coisa que não se confirmou até agora. Lula também telefonou para o presidente do Senado, Renan Calheiros, para marcar um encontro com os senadores do PMDB. Bem, aí o ministro é nomeado, que já começa a trabalhar na articulação para aglutinar a base aliada, mais especificamente o PMDB, que ameaça deixar o governo. Bem, e neste momento, manifestantes estão concentrados em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, para protestar contra a nomeação de Lula para o ministério. As pessoas estão com faixas, com cartazes. Nesse protesto, que começou tímido durante a tarde, depois que um grupo de parlamentares fez ali um ato, parlamentares da oposição, fizeram ali um ato também de repúdio. Acontece que esse protesto foi ganhando corpo e, nesse momento, já são centenas de pessoas ali em frente ao Palácio do Planalto. Bem, e outras informações sobre a nomeação de Lula para o ministério e também a repercussão disso, você acompanha ao longo desta edição do Jornal da Gazeta. Voltamos ao estúdio. E nós voltamos a falar do ex-presidente Lula, que vai ser ministro da Casa Civil no governo Dilma Rousseff. E vai assumir também o comando da articulação política. Como ministro, terá direito a foro privilegiado na Justiça, sairá da alçada do juiz Sérgio Moro e passará a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão foi tomada depois de 2 longas reuniões em Brasília, ontem à noite e hoje de manhã. O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, divulgou a novidade pelas redes sociais. Numa nota, o Palácio do Planalto oficializou a mudança no começo da tarde. Como articulador político do governo, Lula vai tentar restabelecer a unidade da base aliada no Congresso Nacional e evitar o prosseguimento do processo de impeachment de Dilma. O atual chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, vai ser chefe de gabinete de Dilma. Como ministro, Lula vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e não mais pelo juiz Sérgio Moro. O ex-presidente é investigado na Operação Lava Jato por suspeita de ter recebido vantagens indevidas de empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção na Petrobras. E hoje teve mais uma mudança no governo. O deputado do PMDB, Mauro Lopes, vai assumir a Secretaria de Aviação Civil. Lopes deve tomar posse na quinta-feira. O assunto dividiu o PMDB, que na Convenção Nacional, feita no último sábado, havia firmado o compromisso de não mais aceitar cargos no governo. A presidente Dilma Rousseff concedeu entrevista coletiva hoje à tarde, demonstrou confiança no desempenho de Lula no governo e rebateu as críticas da oposição. Dilma disse que está feliz e que Lula vai ter os poderes necessários para ajudar o país. Tem 6 anos que vocês tentam, porque tentam, me separar do Lula. A minha relação com o Lula não é uma relação de poderes ou superpoderes. A minha relação com o Lula é uma sólida relação de quem constrói um projeto junto. Então, o presidente Lula, no meu governo, terá os poderes necessários para nos ajudar. Tudo que ele puder fazer para ajudar o Brasil será feito. Presidente. Dilma rebateu as críticas da oposição de que Lula estaria entrando no governo para ter foro privilegiado e, assim, ser investigado no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que essa hipótese, ela é apenas uma
uma sombrinha, uma proteção ao fato de que, vamos falar a verdade, a vinda do Lula para o meu governo fortalece o meu governo, e tem gente que não quer que ele seja fortalecido. O que eu posso fazer? A troco de que eu vou achar que a investigação do juiz Sérgio Moro é melhor do que a investigação do Supremo? Isso é uma inversão de hierarquia, me desculpa. A presidente afirmou ainda que o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, não sairão do governo. Que é outra especulação que não se admite. Não se admite porque cria turbulência na economia. Me desculpem, isso tem um sentido especulativo. A nomeação de Lula para a Casa Civil do governo Dilma repercutiu fortemente no mundo político. Os governistas comemoraram. Para eles, Lula vai ajudar a conter a crise política com sua experiência e capacidade de articulação. A oposição recorreu à justiça, alegando que se trata de uma forma de blindar Lula da Operação Lava Jato e também do juiz Sérgio Moro. Em nota, o senador Aécio Neves, presidente do PSDB, disse que é absolutamente condenável a nomeação de Lula para o ministério e que, do ponto de vista da presidente Dilma Rousseff, é a abdicação definitiva de seu mandato. Aécio destaca que, na área econômica, pode representar uma tentação irresistível ao populismo e irresponsabilidade fiscal. E no campo político, passará sempre a certeza de ser uma tentativa de interferir de forma direta na Operação Lava Jato. Para Aécio, no Brasil, não há mais governo. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, acha que o país precisa começar uma nova fase. Ele criticou a ida do ex-presidente para a Casa Civil. Em relação ao ministério, esse cargo de confiança cabe à presidente da República escolher a sua equipe, né? Eu só entendo que o Brasil precisa virar a página e não voltar a página para trás. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, disse que a mudança representa grave interferência política no processo judicial. Para ele, o STF deve avaliar se, com a indicação, Lula passa realmente a ter foro privilegiado. Eu acho que é um assunto que é digno de preocupação para o tribunal. Eu imagino, os senhores, que daqui a pouco a presidente da República decida nomear um desses empreiteiros que está preso lá em Curitiba como ministro do Transporte ou da Infraestrutura, não é? Nós passamos a ter uma interferência muito grave. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, afirmou que, indiscutivelmente, Lula tem boas relações com o Congresso, mas ressalvou que não é possível avaliar se a ida dele para um ministério teria condições de resolver a crise, porque passa o governo Dilma Rousseff. Não dá para fazer essa avaliação se ele teria ou não condição de resolver a crise. Seria muito essa projeção. Mas ele tem boa relação com o Congresso e eu torço para que o Brasil melhore, as coisas comecem a dar certo. Para o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Silvio Costa, do PT-B, Lula vai cumprir um papel importante de articulador com a base do governo no Congresso Nacional, inclusive desarmando a continuidade do processo de impeachment de Dilma. Hoje, talvez seja o dia mais feliz que eu estou aqui. O presidente Lula, mais uma vez, como prova de amor e de compromisso com o país, aceitou a Casa Civil. Eu tenho certeza que a presidente Dilma marcou um gol de placa. O presidente do PT, Rui Falcão, usou o Twitter e chamou Lula de ministro da Esperança. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, elogiou a capacidade de Lula de se comunicar com a população, mas disse que é um erro e escandalosa a ida dele para a Casa Civil. Fernando Henrique destacou ainda que a sociedade e as forças do Congresso Nacional é que têm de reagir com força. A notícia de que Lula vai assumir a Casa Civil ganhou destaque imediato nos sites da imprensa internacional. O jornal The New York Times informou que o ex-presidente Lula vai para o ministério e ganha proteção jurídica. A primeira frase da reportagem informa que o ex-presidente enfrenta várias investigações de corrupção. A rede de TV CNN destaca a trama política do Brasil. A legenda da imagem diz que o ex-presidente brasileiro é questionado em investigação de suborno.
A manchete do argentino La Nación diz que Lula vai ser ministro de Dilma e se blinda diante das acusações do Petrolão. O ex-presidente assume o cargo para combater o escândalo de dentro do governo. Em Portugal, o Diário Público destaca que, para sobreviver, Lula torna-se ministro. O britânico The Guardian alerta para a probabilidade de novos protestos no momento em que Lula passa a ser ministro e afirma que Dilma Rousseff nomeou seu antecessor na tentativa de levantar as taxas de aprovação. A Rádio França Internacional informa que Lula volta num cargo de ministro ao abrigo da Justiça. Na Alemanha, o Zeit Online destaca que Lula vai ser ministro para estabilizar o governo enfermo de sua sucessora, Dilma Rousseff, e, ao mesmo tempo, escapa da investigação por corrupção. Aqui em São Paulo, o Ministério Público recorreu da decisão judicial que mandou o caso do triplex no Guarujá para o juiz Sérgio Moro. Os promotores Cássio Concerino, José Carlos Blá e Fernando Henrique Araújo, que denunciaram Lula e mais 15 pessoas, recorreram contra a decisão da juíza estadual Maria Priscila Hernandes Veiga de Oliveira, que repassou o processo para a Justiça Federal em Curitiba, onde o caso também é investigado. Para a juíza, os crimes denunciados são federais. Já os promotores paulistas consideram que os crimes são de âmbito estadual e devem ser julgados em São Paulo. Lula foi denunciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, acusado de ocultar a propriedade do imóvel. Os promotores pediram a prisão preventiva do ex-presidente. A mulher de Lula, Marisa Letícia, e o filho Fábio também foram denunciados. O ex-presidente nega ser o dono do apartamento. Em nota, no começo da semana, o Instituto Lula afirmou que também vai recorrer porque entende que o caso é de competência da Justiça Paulista.